Sob a proteção de Deus, presentes conselheiro Fernando Augusto Melo Guimarães, auditores Tiago Barbosa Cordeiro, Cláudio Augusto Canha, procuradora do Ministério Público de Contas, Elisa Ana Zenedin Condo Langner, declaro aberta a primeira sessão ordinária da segunda Câmara, primeira de 2015. Para a composição de quórum, fica convocado auditor Cláudio Augusto Canha. Submeto a ata número 45, de 17 de dezembro, para homologação. Está aprovada. Conforme regimento interno, oportunidade para comunicações, inclusão em pauta e devolução de processos. Conselheiro Fernando Guimarães. Recito, senhor presidente, para solicitar inclusão em pauta, no pedido de certidão liberatória, município de Ipiranga, 104.957.00/2014, e comunicar o sobrestamento dos protocolados 113.353.8, 113.339.2, 112.209/2014, 904.969/2014, 960.524/2014, todos esses da Junta de Diretoria de Contas Estadual são admissões complementares a processo principal ainda não julgado. Junta de Diretoria de Controle de Ato Pessoal 721.607/2013, 691.503/2013, revisão de proventos de aposentadoria ainda não julgado. E também junto ao DICAP, 642.251/2013 e 330.814/2014, ambos tratam de situação ainda pendente de embargos de declaração em incidente de inconstitucionalidade. Está devidamente anotado. Auditor Cláudio Canha. Senhor presidente, para comunicar que deferi o sobrestamento na DICAP dos seguintes processos de admissão de pessoal, haja vista o contido no pré-julgado 99891.914, os protocolos 39.18.60.11, 39.27.50.11 e 12.714.12, em função da análise de constitucionalidade de decretos estaduais, os seguintes atos de inativação: 736.082.12, 19.366.14, 19.315.14, 613.730.11, 494.082.13, 4502.55.13, 3199.8011 e 3302.02.14, e ainda as seguintes revisões de proventos, haja vista que os respectivos processos de aposentadoria ainda encontram-se em trâmite: protocolos 26042.113, 69608.413, 14895.14 e 264.109.13. Obrigado. Devidamente anotado. Auditor Tiago Barbosa. Senhor presidente, também para comunicar sobrestamentos na Diretoria de Contas Estaduais, até julgamento das admissões anteriores, processos 621.706.12, 228.672.12, 160.956.99, 112.161.014 e 33452 de 2015. Na Diretoria de Controle de Atos Pessoal, também aguardando decisão sobre admissões anteriores, 115.31.64.14 e, em razão do incidente de inconstitucionalidade relativo aos decretos estaduais, os processos 330.350.14 e 316.559.13. Também está anotado. Assistindo a nossa sessão, a estudante Nina Tomasi. Seja bem-vinda aos trabalhos desta segunda Câmara. Eu também quero registrar, incluindo em pauta, certidão liberatória 110.91.22.14, município de Palmeira, 112.5209/14, Nova Aliança do Ivaí, 112.2390.14, General Carneiro. Sobrestamentos na DICAP 666,
630-13, 794-680-13, 30-963-14. Na DCE, 890-743-13, 954-370-14, 960-532-14. A palavra está livre. Antes do relato da pauta do conselheiro Fernando Guimarães, quero desejar a todos nós, não é, um ano de bastante trabalho, de um auxílio permanente à administração pública do Estado e, portanto, à nossa sociedade, e que todos nós possamos desfrutar momentos de sabedoria, de coragem e de inteligência nesta segunda Câmara. Concedo a palavra ao conselheiro mais antigo no plenário, Fernando Augusto Melo Guimarães. Senhor presidente, bom, eu considero até o mais antigo, por enquanto, um elogio. Depois a gente passa a reclamar um pouco. Mas quero também desejar a nós, integrantes da Câmara, um bom ano e prometo que vou tentar me comportar, né, para ajudar nos trabalhos. Tanto que na pauta de hoje só tem um processo, com a certidão liberatória, município de Ipiranga, 104.957/2014, na qual a Diretoria de Contas Municipais, após sustentar a recomposição do índice de despesa de pessoal para 52,99%, manifesta pelo deferimento. Diretoria de Análise de Transferência indica que existe pendência, todavia a Diretoria de Execuções aponta um acordo dessa segunda Câmara não cumprido pelo município, apesar de duas diligências, duas prorrogações de prazo, foi cumprido apenas parcialmente. A Diretoria de Análise de Transferência se manifesta que não cumpriu adequadamente, eram algumas recomendações e determinações em acordo de relatório de inspeção, e agora, em dezembro, juntaram novas documentações ainda não admitidas pelo relator. Por isso que sustenta o indeferimento da certidão. E essa é a proposta de voto, sem prejuízo da recomposição do índice para 52,99% de pessoal, pelo indeferimento, conforme restrições apontadas pela Diretoria de Execuções. É o relatório com a próxima voto. Em discussão, aprovado. Senhor presidente, agradeço a atenção de Vossas Excelências e dou por cumprida a minha extensa pauta dessa primeira sessão. Agradeço a Vossa Excelência, conselheiro Fernando Guimarães, e concedo a palavra à Sua Excelência, auditor Cláudio Augusto Canha. Obrigado, senhor presidente. Aproveitando a oportunidade para desejar um bom 2015 a todos, também recheado de trabalho, e que o tribunal continue cumprindo a sua missão com o zelo que sempre demonstrou. Senhor presidente, o primeiro processo que eu tenho na pauta, 117.497/09 de Guaratuba, ainda tenho algumas dúvidas sobre as conclusões e solicito adiamento do processo. Está adiado. O processo seguinte, 124.61209, há uma irregularidade que é decorrente de um convênio com o Ministério do Turismo. Então eu vou solicitar a retirada de pauta, que seja diligenciado esse ministério a fim de que se pronuncie, a fim de formar um juízo melhor acerca da regularidade das contas. Diligência. É retirada de pauta. Retirado de pauta. Protocolo 147.76009, Companhia de Mineração de Pato Branco. Após a constatação de 10 impropriedades na instrução inicial, foi concedido o contraditório e ainda permaneceu a irregularidade de contas em função da ausência de cópias dos editais de convocação das atas das assembleias, ausência de relatório e parecer de controle interno, contratação de pessoal sem realização de concurso público para assistência jurídica, assistência contábil e serviços de geologia. E ainda a unidade técnica pugnou pela aplicação da multa do 87.1b da nossa lei orgânica, em função da ausência de cópia dos editais de convocações, e pela multa do 87.4g, em face da ausência do relatório e parecer do controle interno. E ainda a aplicação da multa do 87.4b, em função da contratação de pessoal sem a realização de concurso. Todas ao senhor Mauro José Esbaraim.
e também pela aplicação da multa do 87.1b ao senhor Augustinho Zucchi, prefeito municipal de Pato Branco, tendo em vista que não atendeu a diligência feita ao município para que prestasse informações acerca das condições da companhia que é a prestadora das contas. Senhor presidente, eu apenas diverjo quanto ao parecer do controle interno e à instituição do controle interno, uma vez que entendo que não constitui irregularidade de contas, e neste caso, em que pese ser assim, uma irregularidade, o que ensejaria a representação ao órgão competente, eu vejo que consta dos autos que a companhia foi extinta, então não haveria porquê a fazer essa representação. Quanto aos demais itens de irregularidade, são todas ausências de documentos que são essenciais para se formar o juízo acerca da regularidade das contas, por isso acompanho os pareceres, então, pela irregularidade das contas em função da ausência de cópias dos editais de convocação e das atas das assembleias e ainda pela contratação de pessoal sem realização de concurso público. Pela aplicação da multa do 87.1b, da multa do 87.4b e do 87.1b por duas vezes, do 87.4b por uma vez e ainda do 87 parágrafo 4º, em função do juízo pela irregularidade das contas. E ainda que a ausência desses documentos pode estar deixando de demonstrar a possibilidade de ocorrência de dano erário, propõe que se determine o controle interno no município de Pato Branco, que até a apresentação das próximas contas anuais, traga os autos de documentação que comprove que tomou medidas administrativas para a apuração da ocorrência de possível dano erário em função da ausência dos documentos, sob pena de responsabilidade solidária nos termos da Constituição Federal. Essa é a proposta. Está em discussão. Aprovado. O consórcio municipal de saúde médio para Paranapanema 238.314.03 também tem a instrução do processo não está completa, por isso eu solicito a retirada de pauta. Retirado. Tomada de conta extraordinária 192.401.08, eu solicito adiamento. Adiado. Senhor presidente, eu vou passar aos atos de inativação. Eu tenho feito na primeira Câmara um relato, entre aspas, em conjunto, tendo em vista que os pareceres propõem a aplicação de multas ou de recomendações e determinações que já são, acredito que também nesta Câmara, de não serem acolhidas, mas acompanhando os pareceres que são uniformes pela legalidade de registro. Nesses casos, eu me limito a citar o protocolo em nome do interessado, se Vossa Excelência autorizar, então procederei dessa maneira. É a palavra. Pela legalidade de registro dos atos de inativação 68334410 de Josael Eliseu de Souza, 1044711 Gilvan Moraes da Costa, 11211111 Irene Retkva Chupa, 203.940.11 Roseli Libel, 217.142.11 Paulo Lourenço Maciel, todos pela legalidade de registro, senhor presidente. Em discussão, legalidade. No protocolo 27980611 do município de Marquinho, que trata da aposentadoria voluntária de Terezinha Varela Schiller, nos termos do artigo 6º, inciso 1 ao 4º da Emenda Constitucional 41 de 2003, verifica-se que a inativação, com esse fundamento já enunciado, ainda aplicou o redutor de idade previsto no artigo 3º, inciso 3º da Emenda Constitucional 47. Entretanto, inexiste norma jurídica prevendo a aplicação simultânea dos referidos dispositivos constitucionais. Não havendo possibilidade de combinar normas constitucionais a fim de buscar o benefício maior à interessada, eu acompanho, então, os pareceres, porque seja negado o registro da aposentadoria em tela e ainda acato
a proposta de tomada de conta extraordinária da representante do Ministério Público para que haja a apuração da ocorrência de dano erário em função da concessão incorreta da aposentadoria. É a proposta, senhor presidente. Está em discussão. Aprovada. Pela legalidade de registro dos seguintes atos de inativação: 299521, João Passenchuk; 50679911, Anésio Vicente Mota; 51439211, Maria de Lourdes Freire; 55748211, Célia do Rocio Romano Feijó; 61955011, Jair Lonkowski; 62517811, Márcia Maria Viana Hort; 68499911, Ludmila Guedet; 68985011, Maria de Lourdes da Silva Mendes; 69154511, Maria Tereza Egeia Acosta Oliveira; 490812, Newton Gaspar Baraba; 60379212, Paulo César França; 25805912, Eliana Vieira; 30824912, Dalva Gevieski Bortot; 52915012, Maria Aparecida Riso; 56776012, Teresia Elaine Lima Ferreira; 65511212, Maria Regina Correia Pedotti; 837-130-12, Pedro Aguinaldo de Cristo; 8399-9012, Carlito Eloy de Noronha; 755-8013, Daniel Domingues Gonçalves; 845-4613, Irene Mitui Nishi; 279-211-13, Leonilda Manzotti; 625-107-13, Maria Estevanato de Oliveira; 785-923-13, Maria da Conceição Las; 818-9613, Lidovino Zarpelon; 2794614, Clélia Trevisão Crespão; 4576614, Ridamar Cândido; 5615614, Ângela Tereza Silva e Souza; 5661014, Elza Maurício; 132711014, Silvia Maria Ravalho; 1610914, Pedro Alves da Costa Neto; 293722214, Miguel Arthur Curroto Oliveira; 36831514, Dalmo Genaro; 38307114, João Aparício dos Santos; 38338114, Liberaci Mota Laurindo; e 45758014, Roseli Pedroso, todos pela legalidade de registro, senhor presidente. Legalidade. Pela legalidade de registro dos processos de pensão 45614310, Alice Schmidt; 58469111, Helenide Jesus Martins; 91999711, Júnior Andrade Silva, Nicole Vertuan Silva e Vinícius Vertuan Silva; 25339411, Antônia Sanches dos Anjos, todos pela legalidade de registro. Legalidade. Senhor presidente, o protocolo 525823111, na verdade, há duas possibilidades aqui. Ou eu retiro de pauta para incluir na pauta da primeira Câmara, porque foi editado um acórdão em 2014, mas em que houve um erro processual, em que não constou, e como não consta, o Instituto de Previdência de Piraquara, as diligências foram feitas ao município de Piraquara e o Instituto, que é quem detinha os documentos para possibilitar a análise pela legalidade, não foi trazido aos autos, não foi inquirido, não foi diligenciado, e por isso a proposta é porque seja então anulado o acórdão da primeira Câmara do ano passado, para que se retome a instrução. Eu não vejo problema que a segunda Câmara anule um acordo da primeira Câmara, até porque o relator é o mesmo, sou eu. Mas se Vossas Excelências entenderem que há algum impeditivo, eu retiro de pauta e coloco na primeira Câmara. Então, Vossa Excelência está retirando de pauta, ou quer analisar hoje mesmo? Eu consulto o conselheiro Fernando. Como se trata de ato de ofício, e o relator que está trazendo, independente de ser primeira ou segunda Câmara, o tribunal, nós podemos enfrentar a matéria sem problema nenhum.
Então será seria dessa maneira. Então eu prefiro que seja então analisado pela anulação do acórdão, que retornando os autos à fase de instrução. Aprovado. Processos de revisão de proventos pela legalidade de registro, 52364012, Isabel Xavier Paz Lewandowski, 62476412, Nivalda Ramos, 83693112, Ayrton Ville Bonin, e 545814, Claudete dos Santos, pela legalidade de registro. Legalidade. Pela legalidade de registro, processo de admissão de pessoal do município de Flórida, 21710312, há diversos interessados para diversos cargos, acompanhando os pareceres pela legalidade de registro. Legalidade. Certidão liberatória 1035-37414, município de Tapejara. A Diretoria de Contas Municipais verificou que, da análise da gestão fiscal, havia irregularidade quanto ao cumprimento do limite das operações de crédito, no máximo de 16% da receita corrente líquida, das operações contratadas para o exercício financeiro. Mas, conforme documentação enviada pelo responsável, a DCM verificou que a extrapolação devia-se a erro de lançamento contábil e entendeu a irregularidade como sanada. A DCM constatou que o município estava em dia com a agenda de obrigações, mas que a certidão seria válida somente até aquela e que o município iria apresentar os dados referentes ao mês de junho de 2014, necessários para a obtenção da certidão liberatória até a data de 10 de janeiro de 2015. Sugeriu que, excepcionalmente, a certidão fosse concedida com data de validade de 10 de janeiro. Os demais pareceres de unidades técnicas constatam que a municipalidade está apta a receber a certidão e a representante do Ministério Público não opôs ao deferimento do documento com a fixação de prazo indicado pela DCM. Eu acompanho parcialmente os pareceres pelo deferimento da certidão, mas sem a fixação do prazo indicado pela unidade técnica por ausência de norma legal regulamentar nesse sentido. É a proposta. Está em discussão. Aprovada. Protocolo 1040157714, município de Mandirituba, a certidão liberatória. O único impedimento apontado nos autos seria o descumprimento da agenda de obrigações, que impugnam o DCM e o Ministério Público. Os demais pareceres de unidades técnicas não encontram óbices à expedição da certidão. Eu entendo que a agenda de obrigações está prevista uma norma regulamentar, o que não pode impedir o município de receber a certidão liberatória, que seria obrigatoriamente decorrente de uma norma legal, e por isso, conforme tenho defendido na primeira Câmara, que o conselheiro Fernando tem sempre se oposto, pela concessão da certidão, apesar de não ter sido cumprida a agenda de obrigações. Está em discussão. Senhor presidente, na verdade, antes eu vencia, depois a Câmara mudou o entendimento, e eu sempre registro meu voto contrário. Eu acho que a agenda de obrigações, o conselheiro Canha tem uma posição que não cabe à norma regulamentar, do qual eu discordo. A Câmara agora tem aceitado, não por esse fundamento, mas simplesmente porque entende que não é um motivo hábil. Na prática, seria a posição de Vossa Excelência sem não ter declarado expressamente que seria esse. Mas eu mantenho minha posição pelo indeferimento, embora eu não sei a posição da segunda Câmara. Na primeira, eu tenho sempre sido vencido, só registro minha posição contrária. Então está aprovada a proposta do auditor Cláudio Canha. Já começou me lendo. A pauta está atendida. Obrigado, senhor presidente. Agradeço a Vossa Excelência e concedo a palavra a Sua Excelência, o auditor Tiago Barbosa Cordeiro. Muito obrigado, senhor presidente. Doutor Fernando, doutor Cláudio, doutora Elisa. Tenho prestação de contas municipal, processo 676-9009. Contas do senhor Eloy Kuhn, presidente da Câmara Municipal de Fazenda Rio Grande, no exercício financeiro de 2008. A instrução da Diretoria de Contas Municipais indicou a percepção
de subsídios acima do devido. Apontou que houve no exercício anterior, 2007, uma correção de 10,40% nos subsídios dos vereadores, isso em 20 de junho de 2007, e através de uma resolução número 1 de 2007. E também consta da instrução que o mesmo aumento foi estendido aos servidores do Poder Legislativo Municipal, mediante resolução 2 de 2007. A unidade técnica entende que o reajuste dos subsídios dos vereadores em 10,4% não foi concedido mediante lei sancionada pelo Poder Executivo, tampouco estendido a todos os servidores municipais, ou seja, não apenas aos servidores do Legislativo. Entende, então, que deva haver o recolhimento dos valores e a aplicação da multa do parágrafo 4º do artigo 87, aquela que define, aquela decorrente da irregularidade das contas, também a multa do artigo 89 em relação à proporção ao dano. A instrução aponta ainda uma ressalva: responsável pelo controle interno, ocupante de cargo em comissão, e regulariza outro item. O Ministério Público de Contas também segue essa manifestação da unidade técnica. Aqui, senhor presidente, eu faço referência ao exercício de 2007. Como disse, essa irregularidade decorre de uma resolução de 2007, que então, continuou sendo aplicada também no exercício de 2008, e as contas de 2007 foram julgadas irregulares pelo Acórdão 5.410, de 2013, da primeira Câmara, considerando a extrapolação na remuneração percebida pelos agentes políticos. E nesse voto, nesse acordo, nessa decisão, ficou assinalada a ofensa ao provimento 56 de 2005, que define revisão geral anual como aumento linear dos vencimentos aplicado a todos os servidores municipais, agentes públicos e políticos, mediante lei municipal. Então, entendeu aquele julgado que não caberia ao Poder Legislativo conceder aos vereadores e demais servidores da Casa, mediante resolução, a revisão geral anual da remuneração, sem que o Poder Executivo tivesse proposto e fixado essa revisão por meio de lei específica aplicável a todos os servidores municipais. Eu estou relatando já as contas de 2007 para depois fazer minhas ponderações. O Acórdão 5.257 de 2014 do Tribunal Pleno tratou de recurso de revista em face dessa decisão relativa às contas de 2007 e manteve a decisão, atestou a inadequação da espécie normativa escolhida para promover a concessão dos reajustes mencionados. Asseverou que a jurisprudência constitucional pátria em tema de remuneração de servidores públicos estabelece a reserva legal. Esclareceu que, na medida em que a resolução não tem o mesmo procedimento estabelecido para as leis ordinárias, não é possível equiparar o regime jurídico de uma à outra. E, então, esse acórdão manteve a decisão e, sobre ele, foram interpostos embargos de declaração que ainda não foram apreciados. O que entendo em relação a esse ponto, senhor presidente, senhores julgadores, é que, em relação aos vereadores, eu não vejo que haveria esse problema, e justamente em relação aos vereadores é que a imputação, ou a proposta de imputação de ressarcimento, como já ocorreu na prestação de contas de 2007. A meu ver, essa revisão que foi feita, me parece que não teria uma ilegalidade nela, não
pela forma que foi efetuada, mas sim pelo percentual de 10,43%. Então, aqui eu, discordando da instrução e do parecer do Ministério Público, eu trouxe esse processo para propor que haja um novo contraditório e aí com um fundamento diferente para que os responsáveis possam se justificar em relação à extrapolação dos subsídios. Está em discussão, conselheiro Fernando? Não é nem contraproposta contraditória, porque eu entendi o conselheiro relator está pondo um outro fundamento para o ato de reajuste. Se nós for, o relator pode retirar de pauta e abrir o contraditório, ou se nós formos julgar, as demais matérias já estariam preclusas. Ou você está pondo só essa... Preclusa que eu digo já decidida, porque estamos decidindo que não seria os outros motivos, e só esse que estaria. Afastaríamos os outros, essa é a proposta da ciência, por acordo, afastar os outros fundamentos também, e deixar só esse. Na verdade, doutor Fernando, eu fiz referência que existiria aqui uma ressalva de controle interno ocupado por via de comissionado. Eu entendo que, para esse exercício de 2008, isso não seria fundamento de irregularidade. Eu trouxe o processo porque, tendo em vista que já foi reafirmado esse posicionamento em relação às contas de 2007, eu entenderia que o colegiado deveria endossar ou não esse meu entendimento para que fosse, então, tomadas as providências. Caso não endossando, aí seria a situação de seguir a instrução processual e, desde logo, já julgar irregulares as contas e determinar o ressarcimento como foi feito no exercício anterior. Eu não vejo problema de fazer a diligência, porque, se eu entendi, a questão da remuneração existe outros fundamentos, apontados pelo Ministério Público e pela diretoria de contas municipais, que você está afastando com o motivo de irregularidade. Ou não está julgando isso agora? Não, eu estaria afastando, eu estaria considerando a irregularidade por outro motivo. Porque, na verdade, essas duas, eu me lembro uma ação de declaração de constitucionalidade que ocorreu no período da gestão do presidente Lula, quando as duas casas do Legislativo concederam um reajuste de, me parece, 20%, e a Advocacia Geral da União entrou com essa ação no Supremo Tribunal Federal, alegando que a iniciativa de lei para o reajuste anual previsto no artigo 37 para todos os poderes da União seria do presidente da República. E, na verdade, isso não foi decidido naquela ação, porque o que o Supremo entendeu que um reajuste naquela proporção não seria o reajuste anual, mas sim uma reestruturação das carreiras dessas casas. Então, isso não foi resolvido, mas no decorrer daquela votação, vários dos ministros já haviam se pronunciado quanto à possibilidade de que, no reajuste anual do artigo 37, o Legislativo tivesse iniciativa própria para poder conceder. A questão aqui é justamente, isso é o reajuste geral do artigo 37, esse é um outro reajuste, o percentual é maior. Mas o que os julgados relativos ao exercício de 2007 atestam é que a irregularidade decorreria em face do processo legislativo. E aí, considerando que, na verdade, a irregularidade ficou essencialmente em relação à extrapolação dos subsídios. Então, pegando esse aspecto da remuneração dos vereadores, eu entenderia que o problema aí seria de outra ordem. Então, só para ordenar, eu acompanho o voto de diligência, mas então os demais aspectos ainda não vamos julgar agora, vamos julgar tudo junto, no pacote. Exatamente, mas a intenção é considerar que o fundamento da irregularidade é outro.
Então, o fundamento é a extrapolação, mas em função do percentual aplicado, que para os vereadores não poderia exceder a recomposição da inflação. Então, diligência. Obrigado. Tenho o processo 165-181 de 2010, contas do senhor Walter Romão de Oliveira, prefeito de Porto Rico, desde de 1º de janeiro de 2009 a 31 de outubro de 2009, e do senhor Evaristo Volpato, prefeito daquele município, a partir de 1º de novembro de 2009 até o encerramento daquele exercício. Aqui, a instrução aponta irregularidade referente à falta de aplicação de 60% dos recursos do Fundeb para o magistério. Segundo a instrução, teriam sido aplicados uma alíquota de 59,36%. E, em razão disso, a irregularidade que é endossada pelo Ministério Público de Contas, a sugestão de aplicação da multa do parágrafo 4º do artigo 87, em razão da irregularidade das contas. Em relação a esse item, eu tenho uma opinião divergente. O que acontece é que o município pagou, no início do exercício seguinte, no início de 2010, ele pagou um abono aos profissionais do magistério. Esse abono já havia sido computado no cálculo da Diretoria de Contas Municipais, mas não foi computado um desconto da cota patronal sobre esse abono. E a Diretoria de Contas Municipais considera e cita a legislação que determina que não haveria contribuição patronal em relação ao pagamento desse abono, então, por isso, o índice não foi atingido. No entanto, esse desconto patronal, que foi de 4.000 e poucos reais, se somados às despesas do Fundeb, totalizam um pouco mais do que os 60% previsto. Então, eu considero que, em face do valor e dessas circunstâncias que houve esse desconto para a contribuição patronal, que esse item deva ser motivo de ressalva. Então, eu discordo no mérito quanto à instrução e o parecer do Ministério Público. Aqui faço apenas referência que foram levantados dados relativos ao cargo de contador, ao cargo de advogado, e naquele exercício, em relação ao contador, já havia um contrato desde 2007, um contrato em 2007 de R$ 3.150 por mês, era pagos para uma empresa, Organização de Contabilidade Pública e Comercial Limitada, e esse contrato ainda vigiu no exercício 2009, já com pagamentos de R$ 3.800. Em relação ao advogado, havia também um contrato que perfazia no exercício um pagamento mensal de R$ 2.910. Está noticiado no processo que houve a contratação, a nomeação de um contador para um cargo efetivo em 2010 e para um advogado em 2011. E ambos os casos com uma remuneração de R$ 826, segundo o edital do concurso. Eu entendo que, ainda que essa situação não corresponda ao previsto no pré-julgado número 6, considerando que esse pré-julgado foi editado em agosto, considerando também, no caso do contador, que o contrato já vinha desde 2007, eu entendo que essa situação deva ser motivo também de ressalva. E aqui faço apenas também alusão a que, naquele exercício de 2009,
o município contratou também uma espécie de despachante para serviços de entrega de documentos em órgãos públicos e contratou essa pessoa por um total de R$42 mil no exercício, uma soma bastante relevante, mas eu entendo que, em relação a isso, não se configura nenhuma irregularidade, apenas gostaria de, para complementar o relatório, de mencionar. Então, a proposta, senhor presidente, com esses esclarecimentos, é pela emissão de parecer prévio pela regularidade com ressalva. Em discussão, aprovado. Tem o processo 141.726 de 2008, ele trata das contas do senhor Renato Antônio Coutro, que foi presidente da Câmara Municipal de Balsa Nova no exercício financeiro de 2007. Esse processo já teve 2 decisões colegiadas, e a última delas foi para que se identificasse 2 devoluções de valores. Na verdade, a instrução demonstra que houve pagamento indevido de sessão extraordinária para os vereadores naquele exercício. Alguns desses vereadores devolveram os valores, e essa última decisão colegiada foi motivada pelo fato de que haviam 2 devoluções, 2 vereadores teriam devolvido, mas não se identificavam quem eram esses vereadores. Então, foi feita essa identificação e restaram, sem devolver os valores, 3 vereadores. O primeiro deles, justamente, o presidente da Câmara naquele exercício, que faleceu, já havia falecido, a sua viúva foi citada. Um outro vereador, Antônio Carlos Salmorea, também foi citado, mas não apresentou, não devolveu os valores. E mais um vereador, Vitório Seguro, havia sido citado, mas depois veio a informação de que esse também havia falecido. A Diretoria de Contas Municipais entende que a irregularidade está bem delineada, entende que deva ser aplicada também uma multa em razão de um atraso na publicação de relatório de gestão fiscal, isso mesmo tendo sido referido que o gestor responsável já havia falecido muito tempo antes. E o Ministério Público de Contas vai pela irregularidade das contas, nos termos da instrução da DCM, e opina, caso não seja o entendimento do relator, pela renovação da intimação dos interessados, Vitório Seguro, Antônio Carlos Salmorea e Luzia Coutro, e solidariamente pela intimação do presidente da Câmara de Balsa Nova, o então presidente Ivo Luiz Kupka Garret, para que procedam aos pagamentos. Senhor presidente, nesse caso aqui, eu vejo uma... Bom, primeiro, em relação à proposta de aplicação de multa, não seria possível e também não seria cabível. Quanto a intimar o presidente da Câmara Municipal para que também solidariamente fique responsável pelo ressarcimento desses valores, não seria cabível. Então, o presidente não faz parte dos responsáveis aqui do processo. E o problema que vejo em, desde logo, julgar as contas irregulares e determinar a devolução dos valores é que justamente um desses 3 vereadores, Vitório Seguro, que faleceu no exercício 2008, ele não teve seus herdeiros citados. E aí, mesmo considerando o exercício já de 2007, a proposta que apresento é de que seja, no caso, feita diligência para que se identifique essas pessoas, se houve
os herdeiros e para que sejam citados e apresentem defesa. Isso tudo, senhor presidente, eu estou falando, eu tenho uma dúvida quanto à praticidade dessa medida, tendo em vista que a extrapolação foi de R$ 480. Então, a extrapolação de cada um dos vereadores lá no exercício de 2007. Eu estou apresentando esse voto, que eu entendo que é o correto, mas é o mais adequado em face de como transcorreu a instrução, essa demora na identificação do falecimento dessa pessoa. Mas, ao mesmo tempo, também fico em dúvida se isso será uma providência efetiva. Sempre lembrando que tanto a Diretoria de Contas Municipais quanto o Ministério Público entendem já que as contas podem ser julgadas irregulares com devolução, com determinação de devolução de valores. Mas em relação a esse vereador, eu entendo que isso não é possível. Está em discussão. Então, a proposta de voto de Vossa Excelência é que se retorne para que seja feita a diligência, identificados eventuais herdeiros desse servidor falecido e para que eles sejam citados e, enfim, possam apresentar defesa em face da possibilidade da imputação da devolução desses valores. Eu vou contrariar Vossa Excelência com essa diligência, porque o valor é insignificante, R$ 400 e poucos reais, ainda que estejamos em 2007 e já tenha ocorrido o passamento do vereador. Então, eu vou acompanhar as informações que são pela irregularidade com devolução. E consulto o conselheiro Fernando Guimarães como se posiciona. Essa é uma discussão que às vezes a gente travava na primeira Câmara, a necessidade ou não de chamar todos os vereadores ao processo de prestação de contas para efeito de responsabilização. Eu mantenho também a posição já do pré-julgado, que é pela opção do relator ou da Câmara, de responsabilizar apenas o gestor ou todos os vereadores. Então, eu acompanho a Vossa Excelência também, vejo mais razoabilidade. Então, está aprovado. Senhor presidente, eu tenho apenas, vou relatar um processo de certidão liberatória, 112-2048 de 2014. É uma certidão, pedido de certidão formulado pelo município de Entre Rios do Oeste. E, nesse caso, a Diretoria de Contas Municipais aponta ao óbice em razão do descumprimento da agenda de obrigações. Segundo a instrução, estariam em atraso os módulos dos meses 2 a 6 de 2014. As demais unidades apontam que, dentro de cada esfera, a Diretoria de Análise de Transferências, Diretoria de Execuções e Diretoria de Controle de Atos Pessoal, não haveria óbice à concessão da certidão liberatória. O Ministério Público de Contas manifesta pela emissão da certidão liberatória positiva com efeitos de negativa, exclusivamente para os fins de transferências destinadas à saúde, educação e assistência social, em razão do contido no artigo 25, parágrafo 3º da Lei de Responsabilidade Fiscal. É uma situação bastante, me parece, similar à que já foi relatada antes pelo auditor Cláudio Augusto Canha, e aqui também tenho considerado que, nesses casos, deve haver o deferimento da certidão liberatória em razão do que prevê o artigo 85 da Lei Complementar 113/2005. Apenas faço uma menção que ontem, na primeira Câmara, também houve uma discussão em relação a processos de certidão liberatória, e o conselheiro Ivens Linhares, que presidiu a sessão, ele, nas certidões de sua relatoria, ele considerou que, tendo os atrasos em relação à agenda de obrigações, estando relativos ao exercício de 2014 e não ao exercício de 2013, seria passível de concessão da certidão liberatória. E aí, com outros fundamentos que não esse que o doutor Canha utilize, que também eu tenho me utilizado. Então, nesse caso, até
segundo o entendimento do conselheiro Ivens, caberia também a concessão. De qualquer maneira, o fundamento que utilizo é o mesmo, de que não há um descumprimento de decisão desse tribunal. Comentamos também sobre aquele requerimento do Ministério Público de Contas, do Procurador-Geral, que justamente falava que a falta de alimentação do sistema impede o cálculo dos índices da Lei de Responsabilidade Fiscal, mas eu tenho para mim que o tribunal deva encontrar outros meios de obter essas informações e efetuar esses cálculos. Então, com todas essas ponderações, a proposta é pelo deferimento da certidão liberatória. Está em discussão, conselheiro Fernando? Não, eu também vou registrar o meu voto inteiro pelo indeferimento. Eu não sabia essa discussão ontem, conselheiro Nestor. Ia mencionar até a representação do Dr. Maico, mas eu só quero fazer um registro. Eu duvido que exista outro meio de obter informações atualizadas de gestão, conselheiro Tiago. Não tem outros meios senão a alimentação do SIM, a não ser que nós tivéssemos 10, 15 pessoas em cada um dos 399 municípios coletando informações. Então, nós estamos quebrando a espinha dorsal do controle concomitante da gestão pública municipal com essa. Até eu não estou falando da questão formal, a questão se precisa de lei ou não, estou falando que se existem outros meios, não existe. Realmente esse foi o único que nós estamos trabalhando faz tempo. Então, mantenho meu voto vencido, mas agregando valor ao fundamento. Então está aprovado o voto do auditor Tiago Barbosa, e eu não discordo, Excelência, conselheiro Fernando Guimarães, mas que nós temos que encontrar uma maneira de ter acesso aos dados, não há dúvida alguma. Ocorre que no ano passado, por vários problemas, não é, nos municípios, a administração da casa entendeu que nós poderíamos tolerar algum atraso. E quando tolera algum, você é obrigado a tolerar alguns depois, não é? E é o que vem acontecendo. Estamos vendo uma nova direção da casa neste ano e talvez possamos chegar a um ponto em comum para que os prefeitos, as prefeituras, todos sejam atendidos, mas também o tribunal possa fazer o acompanhamento. É só uma parte, você. Com certeza. Eu também não, concordo com você. Inclusive, alguns casos que o Pleno autorizou o rescaloramento da agenda de obrigações e outras decisões isoladas, como, por exemplo, o município de Curitiba, eu estendi a outros municípios. É que aqui nós estamos falando de outro fundamento. O fundamento é que não pode obstar a certidão por falta de cumprimento da agenda, por falta de ato normativo, o ato legal. Então, é nesse fundamento, que é o que está sendo adotado na primeira Câmara também. O doutor Durval também mudou essa posição na época, adotando que nós não podemos obstar por falta de previsão em lei. Então, essa é a minha única divergência. Só esclarecimento. Auditor Tiago Barbosa. Senhor presidente, já foi julgado. Eu entendo, só fazendo o último comentário, que outros meios podem ser, sim, e servir para acompanhamento concomitante sem um sistema específico do tribunal. Mas isso é uma questão que não cabe nesse momento. Senhor presidente, era o que eu tinha a relatar nessa data. Muito obrigado. Agradeço a Vossa Excelência pelo relato da pauta. Quero aproveitar a oportunidade para cumprimentar o destacado jornalista paranaense Wagner São Jorge Araújo pelos títulos que tem recebido e que comemora hoje, portanto, com muita alegria as vitórias conquistadas. Então, do jornalista Wagner, parabéns pela qualificação, pelo trabalho, e o Paraná testemunha as vitórias que o jornalista Wagner tem conquistado nos últimos anos. Passo ao relato da pauta. Tenho protocolo 110-91-22-14, solicitação de certidão liberatória, município de Palmeira, DCM Ministério Público apontam falta de envio de bimestres a partir de maio de 2014, DAT de CAP DEX não encontra no óbice, e a proposta do relator vai acompanhar as decisões já tomadas no plenário pelo deferimento. Também
no 112, 520914, município de Nova Aliança do Ivaí, também é a mesma manifestação do anterior, pelo deferimento. O 112, 239014, município de General Carneiro, também idêntico aos anteriores. Aqui a pendência vem de março de 2014 e a proposta pelo deferimento. Os três em discussão. Senhor presidente, eu acompanho Vossa Excelência. O conselheiro Fernando ampliou a fundamentação dele. Eu gostaria de aproveitar a oportunidade e ampliar a minha fundamentação também. Talvez o sistema CIEM tenha sido uma grande inovação nos idos no final da década do século passado e início do 2000, 2001. Sim, ele vem evoluindo, só que ele causa um retrabalho. Os municípios têm que ter a sua contabilidade e ainda atender ao tribunal de colocar bimestralmente no sistema a sua contabilização, a sua contabilidade pública. Na verdade, eu espero que a nova administração, com certeza, está ciente disso e tome a medida ou aprimorar o sistema, ou criar um novo sistema, a fim de que o retrabalho seja evitado e que o tribunal possa, assim, ajudar os municípios a trazer as informações que são necessárias, né, fazendo com que evolua essa troca de informações. Até a alteração da lei de responsabilidade fiscal exige isso, né? Existe um decreto federal dizendo que tempo real é um mês. Tempo real, acho que é outra coisa, mas como eu não posso achar, que para achar tem que procurar, eu não sou procurador, então eu vou ficar calado quanto a isso. Ainda em discussão? Eu acho que essa discussão é válida, até porque nós estamos integrando uma nova Câmara, nós dois já estávamos na primeira. E também, como disse o conselheiro, você tem uma nova administração. Eu penso que o conselheiro, o SIM, ele não é do século passado, muito pelo contrário. Ele vem evoluindo ao longo do tempo. E só para uma informação, na verdade, o sistema de informações municipais, ele está integrado e compatível com os sistemas contábeis exigidos pela nova norma de contabilidade pública. O que aconteceu em 2013, 2014 foi a mudança das regras da contabilidade pública, que exigiu a adaptação dos sistemas municipais então existentes. Até ali, ele não tem 2 retrabalhos do município. Só se for para vender assessoria de outros sistemas contábeis e outros serviços de informática. Mas todos os trabalhos foram acompanhando a contabilidade existente do município e é só encaminhamento. Então, existem outras regras, questão da lei de transparência, etc. Mas aí é outra questão. Mas os dados do SIM são compatíveis com os sistemas de contabilidade pública. O que aconteceu foi esse período de adaptação entre o sistema antigo e o sistema agora de 2014. Então, é só o esclarecimento que o senhor tem. Então, pelo deferimento. O protocolo 191-891-09, Companhia de Água e Esgoto de Paranaguá, 2008, a Diretoria de Contas Municipais, pela regularidade das contas, com ressalva. O Ministério Público também se manifesta pela regularidade com ressalva, e esta é a proposta do relator. Está em discussão, está aprovada. Tomada de contas ordinária, 273.511.13, Consórcio Intermunicipal para a Conservação Remanescente Rio Paraná e Áreas de Influência, 2005, DCM pela regularidade das contas, propondo aplicação de multa, Ministério Público também pela regularidade, e a proposta do relator é pela regularidade com ressalva e aplicação de multa de R$ 725,48 ao senhor Dércio Jardim Júnior, conforme o artigo 87.3b da Lei 113/2005, pelo encaminhamento com atraso. Está em discussão, está aprovado. Protocolo 681-667-12, Consórcio Intermunicipal para o Desenvolvimento Sustentável Rural e Urbano
da região central do estado do Paraná de Goioxim. Tomada de contas extraordinária, onde a tomada foi realizada em face da inadimplência do consórcio na remessa dos bimestres do Sistema de Informações Municipais. Expedida a intimação, o responsável manifestou-se. Os prazos de remessa de dados foram extrapolados devido à grande dificuldade na solicitação dos arquivos de remessa de inicialização do ano de 2012. Há também um quadro demonstrativo de 2012 das remessas que foram realizadas, atrasos de 236 dias, 175, 114, 52, 199 e 139 dias. O Ministério Público propõe a aplicação de multas e a proposta do relator adota a informação da DCM, também o parecer do Ministério Público, pela aplicação de multa ao senhor Olivo Agostinho Calça, presidente do consórcio intermunicipal. Multa do 87.3B da 113/2005, no valor de R$ 1.450,98 para cada bimestre, totalizando a importância de R$ 8.705,88. Está em discussão? Está aprovado. Os próximos processos são do Sistema Integrado de Transferências, relatarei em bloco, a maioria com pareceres e posicionamentos uniformes da diretoria e do Ministério Público. São com regularidade, porém com recomendações. Os 738, 964, 12, 749, 338, 12, 749, 508, 12, 302, 043, 13, 335, 650, 13, 338, 897, 13, 604, 929, 13, 632, 108, 13, 146, 762, 14, 183, 277, 14, 183, 374, 14, 183, 480/14, 184, 414, 186, 675, 14, 209, 608, 14, 209, 632, 14, 219, 735, 14, 220, 563, 14, 291, 339, 14, 342, 669, 14, 591, 324, 14, 704, 846, 14, todos eles conforme informei pela regularidade com recomendações. Em discussão, pela aprovação. O protocolo 135.452.09, verifica-se que há documentação a ser analisada, então eu estou retirando de pauta para novo trâmite. Está retirado. O protocolo 953.43/10, não sei se o conselheiro Fernando ainda tem interesse de vistas do processo. Mantém, então, vistas ao conselheiro Fernando Guimarães.
o protocolo 91.585.13, este protocolo ele está adiado e vai continuar. O protocolo 286.0310, Instituto de Previdência dos Servidores de Curitiba, aposentadoria de Renato Arthur Schwab, agente administrativo, DICAP pelo arquivamento, Ministério Público pelo arquivamento e a proposta do relator por perda de objeto pelo encerramento. Está em discussão, está aprovado. O protocolo 316.540.13, origem Assembleia Legislativa do Estado, aposentadoria voluntária da servidora Lídia Spezia Catel, técnico administrativo, admissão em 9 de julho de 1985. Diretoria de Atos de Pessoal, pela legalidade e registro, Ministério Público pela negativa, há questionamento, informa o Ministério Público, da constitucionalidade da Lei 163/90/10. Este plenário do Tribunal, pelo menos até a composição anterior, mas acredito que também na primeira Câmara tem votado pela legalidade e registro, acompanhando a diretoria, e esta é a proposta do relator. Está em discussão, está aprovado. O protocolo 390.368.13, aposentadoria por invalidez do servidor Antônio Luiz Mendes, encaminhada pelo Tribunal de Justiça do Estado, aposentadoria em 21 de 3 de 2013, Diretoria de Atos de Pessoal, pelo registro do ato, o Ministério Público ratificou o opinativo da DICAP, sugerindo aplicação de multa. A proposta do relator é pela legalidade e registro. Está em discussão, está aprovado. O protocolo 650.190.13, transferência para a reserva remunerada de Leonil Aparecido Rodrigues, militar, cujo ingresso no serviço público ocorreu em 10 de julho de 1989. Diretoria de Atos de Pessoal, pela legalidade e registro. O Ministério Público de Contas pugnou pela negativa de registro, eis que o policial não possui a contagem mínima de tempo de contribuição, não preenchendo requisitos necessários para a transferência para a reserva, ainda que com proventos proporcionais. A Procuradoria consignou que já há jurisprudência consolidada no Tribunal Federal, manifestando-se pela impossibilidade de cômputo de tempo fictício aos militares, razão pela qual entende dispiciente a instauração do incidente de inconstitucionalidade suscitado pelo órgão técnico. A proposta do relator, aliás, quero lembrar a esse plenário que no pleno já tem alguns votos, eu não me recordo bem se foi o conselheiro Fernando Guimarães que havia questionado essa situação, seria pela negativa, e o conselheiro Ivens Linhares e o conselheiro Sérgio me derrubaram. Pela legalidade, não é? E assim nós temos procedido pela legalidade e registro, e a matéria que coloco em discussão. Conselheiro Fernando Guimarães. Está meu voto, até já fui vencido na primeira Câmara e no pleno. Entendo que aquela decisão do Supremo, do Gilmar Mendes, que eu tinha me sustentado no meu voto, a doutora Célia me lembrou que não era bem assim que o senhor não tinha entendido, sim, era a falta de lei. E aí eu retifiquei, mas mesmo assim, eu retifiquei o voto, mas mantive a posição pela impossibilidade da contagem do tempo ficto, em função do conjunto de normas constitucionais. Mas é só meu voto contrário, já fui derrubado no Tribunal Pleno. Então está aprovado. O protocolo 641.206.08,
embargos de declaração interpostos pelo senhor Domingos Adir Palu, prefeito do município de Mandirituba, em 2008. A decisão embargada negou o registro dos atos de admissão de pessoal, editais 4/2008 e 20/2008, em ausência de alimentação do SINAP, contratação por tempo determinado para atender necessidade temporária de excepcional interesse público, tempo de serviço público como critério de desempate, quebra da ordem de classificação para o cargo de motorista de ambulância, equívocos dos atos de admissão, falta de termos de desistência, encaminhamento extemporâneo das admissões. Eu faço ainda alguma análise abordando o voto do conselheiro Nestor. Fui eu mesmo. É verdade. E faço fundamentação, dizendo onde cabem os embargos de declaração, no prazo de 5 dias, quando houver obscuridade, dúvida ou contradição. E a proposta, voto pelo conhecimento, no mérito, pelo provimento dos embargos de declaração, ficando assim a descrição do voto. Do exposto, voto pela negativa de registro dos atos de admissão referente aos editais 4/2008 e 20/2008, de responsabilidade do senhor ex-prefeito Domingos Adir Palu, em razão da ausência de alimentação do SINAP, contratação por tempo determinado para atender necessidade temporária de excepcional interesse público, tempo de serviço público como critério de desempate, equívocos dos atos de admissão e encaminhamento extemporâneo das admissões. Esta é a proposta. Está aprovado. O protocolo processo 571.914, ele já vem de adiamento, bem como o 178.814/13, que também está adiado, e ambos vão continuar até a próxima sessão. A palavra está livre. A próxima sessão desta segunda Câmara será no dia 28 de janeiro, quarta-feira, 2 da tarde, horário regimental. Levanta-se a presente.